Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Está aqui aparecendo nesse exato momento a tela compartilhada. Vou tentar voltar aqui para uma das nossas telas. Eu queria dar boas-vindas ao Tadeu Villani, mas antes eu vou ver se eu volto para a tela para poder aparecer o Tadeu Villani aqui também, né? Eu desapareci? Pronto, eu tirei o compartilhamento, depois eu volto ao compartilhamento. Bom, então estamos aqui, a Revista XT, fazendo um bate-papo, né? É uma entrevista, mas vamos dizer que é mais um bate-papo para conhecer um pouquinho do Tadeu Villani e, ao mesmo tempo, também das suas fotos que foram publicadas na revista, né? Então, a Revista XT foi uma revista, uma edição especial que teve 208 páginas, com 13 fotógrafos e 13 fotos cada fotógrafo, uma coisa, digamos, fora do nosso normal, que nós mantínhamos uma quantidade de páginas de 80 páginas, né? Para até poder fazer impresso por demanda, caso haja necessidade, né? Mas com 208, né, a gente fica mais difícil, mas foi uma forma de a gente ter esse retorno e, ao mesmo tempo, ter a presença de 13 ilustres fotógrafos. Olha aí, eu me colocando nesse meio aí. Enfim, mas são 13, tirando eu e mais um, então 11 ilustres fotógrafos, né? E um deles é o Tadeu Villani, que já esteve aqui numa edição anterior, que foi capa, inclusive, dessa edição anterior, né, da edição, se não me engano, 11 ou 10. Enfim, é só olhar no nosso site que a pessoa descobre facilmente. Bom, Tadeu, você é gaúcho, é isso? Sim, gaúcho. Nascido e criado em Porto Alegre? Não, nascido na cidade de Santo Ângelo, uma cidade que está aqui a 450 quilômetros de Porto Alegre, em direção à fronteira noroeste do Rio Grande do Sul. É uma cidade que foi a última redução missioneira que os jesuítas espanhóis aqui fizeram, né, em 1600, e final do século 17. E as reduções jesuíticas. Então, eu sou dessa região. Quem nasce nessa região, nós chamamos de missioneiros. Então, antes de ser gaúcho, eu sou missioneiro. Muito bom, muito bom. Você tem um passado como fotojornalista, não é isso? Você trabalhou Sim, basicamente sim. na área de fotografia com fotojornalismo. Exatamente. Eu comecei no fotojornalismo pelo jornal Zero Hora, que é de Porto Alegre, né? Mas comecei em sucursais justamente em 1996, na cidade de Santo Ângelo, minha cidade natal. Então, quando uma época que o jornal Zero Hora de Porto Alegre tinha uma apresentação, não que não tenha até hoje, existe, mas teria várias sucursais na época, que era uma força imensa do jornal. E aí eu comecei como fotojornalista. Foi 5 anos de freelance. Foi um estágio para saber se eu ia ser aprovado ou não. Pelo Bem visto, foi longo. aprovado, né? Trabalhou bastante na área, né? Aí depois você, quando saiu da área, você começou então a vislumbrar o Pampa, né? Que era uma coisa que você tinha já, digamos, nas suas raízes gaúchas, né? Na verdade, sim, ele se confunde com várias coisas, o Pampa, né? Ele se confunde com a minha própria vida e as influências da minha infância, juventude, e propriamente com o jornal também, qual foi o repórter fotográfico, e a possibilidade de trabalhar em várias reportagens. Aí a gente vai conhecendo várias situações diversas que só o jornalismo, né, te proporciona, né? Tu entra numas inúmeras realidades que tu jamais imaginaria se não exercesse essa profissão, e dessa diversidade eu fui conhecendo mais profundamente o contexto do que é uma estância, do que é um gaúcho que vive, esses peões de estância que vivem no seu cotidiano, e isso te dá uma outra olhar mais profundo do entendimento desse ser humano, do que passar pela frente da porteira da estância e não poder entrar. Quando tu começa a entrar, tu vislumbra todo mundo diferente. Entendi, entendi. Agora, me diz o seguinte, para quem não é muito, digamos assim, não conhece muito a história do Rio Grande do Sul e nem tanta geografia, né? Vamos dizer assim, como é que você explicaria o Pampa? Pelo que eu saiba, ele não se restringe ao Rio Grande do Sul, se estende
para Uruguai, Argentina. Explica um pouquinho para a gente aí. Exatamente. Na verdade, o Pampa, antes de tudo, é um bioma. E o bioma Pampa, falando no contexto do Brasil, ele só se situa no Rio Grande do Sul, em nenhum outro estado do brasileiro. Então, ele é particularmente sulista aqui, né? E também ele se estende pelo Uruguai e por algumas províncias na Argentina, tipo Corrientes, Entre Rios, província de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa e província de São Luís, se eu não me engano, são essas províncias que o Pampa você vai até a Argentina. Até a E Argentina. aí Então, o gaúcho nesse meio aí. entendi. Pelo que eu estou entendendo, então, o Uruguai é quase que uma continuação do Pampa Gaúcho. Ou seja, é como se fosse uma coisa só, vamos dizer, só na Argentina, digamos assim, que termina de alguma maneira, não é isso? Mas é um terminar que não é tão grande quanto na Uruguai ou no Brasil, é isso? Eu acho que o Pampa ele está mais em área, abrangência. Eu acho não, certeza. Ele é mais abrangente na Argentina. Tem Até mais na Argentina. território. Tem Olha mais só. território. Mas não é com Seguramente outro, sim. é outro nome ou é o mesmo nome? Não, mesmo, Não, não. mesmas características. Por que é o Pampa? O Pampa é um território onde que a característica principal são a planura e campos cobertos de gramíneas, que servem para o pasto, né, do gado, da ovelha, dos cavalos, animais, enfim, que estão inseridos dentro do contexto da pecuária. E Entendido. isso é comum nos três estados e também o mesmo costume de ser gaúcho. A Entendi. figura, a gente falando sobre o Pampa, assim, mais tradicional, a gente já conecta a figura emblemática do gaúcho, daquele peão de estância, puxado e a cavalo. E na salida do seu cotidiano. Entendido. Agora, você começou com esse projeto de fotografar o Pampa em que ano, mais ou menos? E foi exatamente assim, eu me recordo assim, setembro de 2011. Setembro de 2011, eu fui meu primeiro saída fotográfica, pegando por conta própria. Eu já vinha fazendo isso pelo jornal Zero Horas, entrando em um contexto das instâncias e descobrindo o que era esse mundo e formando uma rede de contatos, né? Porque sem os contatos ele não consegue abranger isso aí. E a partir desse início, desse montante de informações, eu queria entrar num quilombo que ele continua até hoje, está lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, e do outro lado é Ribeira, onde tem a famosa Fronteira da Paz, que, se não me engano, é o único país do planeta que tem essa, essa conexão e essa fronteira, assim, e tem uma Praça da Paz que une os dois países, isso é bem legal. Entendi, entendi. E ter esse quilombo, foi a minha primeira saída fotográfica para começar esse trabalho. Que bom. Agora, diga uma coisa: desse trabalho todo, você tem, digamos assim, uma série de coisas que saem dele. Por exemplo, livros, você tem alguns livros publicados, ah, prints, ou seja, você vende prints também do seu trabalho, e está fazendo agora também expedições fotográficas, né? Ou seja, não só para o Pampa, mas também para outros países até. Queria que você falasse nessa ordem, né? Ou seja, começando pelo livro, depois passando pelo print e depois passando para expedições. Eu acho que muita Vamos gente lá. pode se interessar em conhecer esses locais ao vivo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Nesse contexto de entrar nesse quilombo que se chama Ibicuí da Armada, começou a ideia de construir uma narrativa fotográfica que posteriormente foi transformada em livro. E esse livro foi lançado em 2015. Ele se chama Olhos do Pampa. É um livro que está esgotado. E
Eu vou mostrar aqui a capa dele, onde está o livro. Ótimo, ótimo. Inclusive, a capa do livro é de um amigo que é do Quilombo. Vou ver se dá para enxergar bem aqui. Dá, tá ótimo. Tá dando para ver bem. Olhos do Pampa. É um nome que eu fui buscar, assim, numa pesquisa, e encontrei esse nome numa música de um músico muito importante aqui no sul do Brasil, que se chama Luiz Marenco, e entrei em contato com ele, pedindo permissão para usar esse nome. Ele prontamente foi super gentil e me permitiu. Posteriormente, eu regalei um livro para ele também, e esse foi meu primeira publicação do livro, em livro, né, sobre essa temática pampiana. E agora, no ano passado, em setembro do ano passado, durante a Semana Farroupilha, que nós chamamos aqui, é uma semana que nós comemoramos a Revolução Farroupilha, e também o modo de ser gaúcho, nossos costumes, nosso jeito de ser, com cavalo, chimarrão, mate, assado, sal, e a nossa própria forma de falar, né? Muito bom, muito bom. Me diga uma coisa, esse primeiro livro foi por qual editora? Essa foi uma editora que na época estava nascendo e queria, enfim, entrar no mercado, e me convidaram para ser o, o autor que iria dar o pontapé inicial. Inicial, né? Exato, se chama Beira, ela não existe mais, Não durou acho existe mais. uns 2, 3 anos, mas ficou A capa é muito linda. A capa é muito esse, linda. esse é o primeiro livro da Beira. Tem outros livros também que eles acabaram publicando, mas os, digamos assim, os mentalizadores dessa editora acabaram saindo do Brasil, então hoje estão na Holanda, e enfim, daí a editora acabou não prosseguindo, Não mas prosseguindo. Mas você prosseguiu, você tem um segundo livro. Fala um claro, pouquinho claro, dele. né? Não, aí foi 2015, foi lançado, depois de 10 anos de muita vivência, muita intensidade fotográfica e muita entrega, né, para conseguir alcançar alguns objetivos. Nós temos que percorrer muita quilometragem e muita convivência com as pessoas, que é muito bom, né, Tchê? Muito bom tu ir a fotografar, retornar a fotografar, rever pessoas, e esse retorno sempre são muito afetivos, porque tu veio com uma carga de, 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 de vivências, e também já se formando amizade com esse pessoal, e tudo isso vai formando uma grande cadeia assim, de elos, de contatos, isso vai te proporcionando abrir porteiras além do que a gente imagina, porque fotografar o Pampa, primeiro tu tem que entrar nas instâncias, e entrar nas instâncias precisa ser de uma permissão, uma aceitação. Então, essa rede de contatos facilita a vida a minha vida, pelo menos, né? Claro que a experiência de viver nesse meio vai também te dando uns atalhos que todo Entendi. fotógrafo, assim, todo É, fotógrafo, ele vai criando sua carga de contatos, carga de vivência, de tudo isso, e tu vai aprendendo o jeito de caminhar nesse meio. entendi. Mas você não falou o nome do O nome está livro. aqui. Aqui, então. É o livro Tentos de Luz. Esse livro, Muito esse bacana. livro ele foi feito ano passado, 400 exemplares. O primeiro livro, Olhos do Pampa, está esgotado, esse não existe mais. Ele tem um exemplar para quem quiser conhecê-lo, e estiver em São Paulo, lá no Instituto Baracelas, lá na Avenida Paulista, lá tem, busca pelo nome, tu vai encontrar o livro lá. Entendi. O, o Tentos de Luz, ele foi lançado 400 livros ano passado, ele está praticamente esgotado lá na editora Voar de Curitiba,
É www.voar.arte.br. Eu coloquei no link da XT a indicação do teu livro, do Tentos de Luz, que ainda tem. Então a pessoa também, pelo Deve site ter, da revista, pode achar lá. deve ter 5 ou 6 exemplares, depois não tem mais. Aí, Entendi. se gostou, Aliás, eu vou comentar isso depois, não tem mais. Voar é do Orlando Azevedo. Eu até comentei com ele mês passado, retrasado, que agora está tendo impressão por demanda de livros fotográficos, coisa que não existia. Era tipo inviável fazer. Eu quero fazer um livro fotográfico, R$ 600, coisa é parecida, muito não dá para caro. fazer. Sai muito caro. Só que agora está dando para fazer, sei lá, 10 livros a tipo 150 cada um. Então já fica uma coisa mais viável, né? Isso é uma Oh, coisa que que eu vou legal. correr atrás, porque eu acho que é muito interessante. De repente, até você faz uma reedição do primeiro livro por demanda, ou seja, faz 5 livros, 10 cópias, e vai fazendo na necessidade. O por demanda tem essa vantagem. Ele sempre foi uma forma da gente fazer livros texto, né? Porque é bem barato, dá para fazer, mas fotográfico não. Mas agora parece que a gente vai poder fazer isso, e o negócio é correr atrás. Mas O negócio continuando, o negócio é fala. correr atrás do Orlando e da Voar lá. Eles estão voando. Pois é. Aproveitando então agora, as expedições. Fala um pouquinho das expedições. Mas deixa eu falar um pouquinho mais do livro, aqui, ele é bem Isso, fala um interessante. pouquinho mais do livro. Esse livro, Tentos de Luz, ele. Como é que eu cheguei no. Isso aqui, a capa é uma tropilha de cavalos, nós chamamos aqui no sul tropilha entablada, que ela é adestrada, formada, isso leva mais de ano para tu chegar formar uma tropilha onde que todos os cavalos, eles harmonicamente, eles se conectam com a égua madrinha. Tem um cavaleiro que conduz essa tropilha, uma égua madrinha que tem um sino, nós chamamos sincero. Esse sino vai, com esse som, esses cavalos vão seguindo essa essa égua. É uma coisa assim espetacular. Espero que alguém que esteja ouvindo se um dia tenha a oportunidade de presenciar essa tropilha sendo ao público. E muitas vezes as tropilhas nasceram também da lida do gaúcho, né? Isso é decorrer da história, assim, lá de 1700, quando saía para o serviço, a tropilha ia junto e ia sendo trocada no seu na medida dessa exigência, né? Porque um cavalo para uma lida um dia, depois ia para outro, assim, depois trocava a tropilha, pegava outra, e assim por diante. E esse livro, essa foto, que são cheios de raios de luz no final do dia, ele me fez pensar no nome, Tentos de Luz, que tentos para nós aqui, que para o homem do campo, são tiras de couro que ele usa para atar a espora na bota, usa para atar alguns detalhes nos arreios. Arreios são tudo aquele que forma ali em torno da sela ali e tal, no cavalo. E aí eu e outro amigo chegamos nesse nome. Sim, eu gosto muito dele, bem poético e tal. E aí, tá aí esse livro, o Tentos de Luz. Vem fazer Isso, uma pergunta. não, muito bacana. Inclusive, os títulos dos 2 livros são muito bacanas também, de se passar, as capas também, né? Muito bem escolhidos. Bom, vamos passar então para a parte de expedições. Aí você fala um pouquinho quais são as que você faz normalmente e qual é a próxima que está agendada. Aí depois a gente entra na revista XT para falar das suas fotos. Então tá, vamos lá. Os workshops, eles acontecem aqui o primeiro workshop que nós começamos, eu e mais outros fotógrafos, o Lucas e o Guta, hoje estavam só eu e o Guta. Ele é no Pampa Gaúcho, na cidade de Quaraí, bem pegado à fronteira com o Uruguai, bem pegado. E acompanhar basicamente o que é o cotidiano de estâncias no Rio Grande do Sul e uma estância no Uruguai. São três estâncias no lado no Brasil, no Rio Grande do Sul, na fronteira,
e uma lá do outro lado, no Uruguai. E então são 5 dias intensos de vivências, onde tá inserido poesia, música, fotografia, né? E muita lida de campo, gaúcho, retrato, cavalos. Tem inclusive mulheres que trabalham no campo, como peãs que vão para a lida. Eu digo para a lida é ir para os serviços de campo, recorrer, Meu trabalho. claro, tá? E aí tudo isso esse é o contexto do workshop, que acontece em abril. São dois do Pampa, um em abril e outro em setembro. E quanto tempo, mais ou menos, cada um? A pessoa fica 5 dias. 5 dias Seis cada dias, um. entre sair e voltar, 6 dias. Entendido. Muito bacana. E você está fazendo no exterior, não é verdade? E daí nós temos, na verdade, temos 4 workshops Por por ano. ano. Temos agora, por exemplo, agora nós vamos para agora em 28 de fevereiro, a gente sai para ir para Cuba, onde lá são 10 dias de uma vivência imensa. Tem 2 vagas sobrando ainda, quem quiser, tem 2 vagas sobrando. Olha aí, aproveitem, aproveitem. Então, estamos assim já com 6 inscritos. Nossa ideia é levar 8 pessoas, não mais que isso, até para poder as pessoas terem um aproveitamento maior, uma vivência maior. E as Lá pessoas podem te contactar pelo seu Instagram para falar sobre essa expedição a Cuba, não é isso? sem dúvida, pode. Sendo que Perna, olha só, é uma vivência muito interessante. Eu já fui 5 vezes a Cuba e já fizemos uma edição, agora estamos indo para a segunda edição do workshop. E foi super legal a história de fazer esse workshop, porque nós contamos com três fotógrafos cubanos que são parceiros do nosso workshop. Um é o Raul Caibano, que é um grande fotógrafo cubano, talvez o melhor no momento em Cuba, talvez seja. Não vou dizer que é, porque essa certeza nunca é absoluta na vida. Aí depende muito da opinião pessoal de cada um também, né? Exatamente, exatamente. E o Raul, ele participa em 2 dias conosco. Ele vive mais por Havana, capital, e uma região ali de Vinhales, então a região dos produção dos tabacos, dos puros, que é onde tem a colheita das folhas de fumo e a produção dos puros cubanos famosos. E aí depois são mais 6 dias com outros 2 fotógrafos cubanos que são fantásticos, e eles estão dia inteiro conosco, 24 horas, esses 6 dias, nos abrindo portas imensas para tudo que é canto pelo interior do país. Daí sai da capital, vai para o interior. Vamos para vivência com pescadores, com carvoeiros, com os campesinos que fazem o trabalho do manejo das folhas de fumo, enfim. E é uma grandíssima vivência, intensa, que só é possível devido a esses parceiros, que nos abrem Exato. uma outra. O importante é a parceria sempre, não é isso? Claro, eu acho essas conexões de amigos, de parceiros, isso facilita a minha vida. E também outra coisa, nós também estamos levando o que é bom, sim. Eu não quero falar de política, essas coisas, eu acho que A, B e C. Nós somos fotógrafos. E Isso. por que Cuba? Porque E Cuba é um país dentro da fotografia, é é um país muito, muito fotogênico. muito fotogênico, e uma história que foi contada por os principais fotógrafos da história da humanidade. Então, Cuba é um dos alicerces da fotografia da latino-americana. E Por falar você em outro país, fotografa, e é basicamente fotografia do povo, né, das pessoas, claro, né? né? Então, Outro isso é país que é o que é bacana. importante, outro país que é importante dentro da América, fotograficamente falando, se um fotógrafo vai ter que ir, Brasil e México. Acho que esse é um país assim que todo fotógrafo tem que viajar, É né? Tem que verdade. estar. E É Cuba é verdade. um deles, né? Cuba então,
E o grande patrimônio de Cuba, para mim, é o povo, né, tia? O povo cubano de uma amabilidade, de um afeto muito profundo também com os brasileiros. Tem uma conexão muito grande. Gosto da nossa cultura, gosto da nossa música, do nosso jeito de ser também. E tem uma conexão do jeito de ser do brasileiro com o cubano. São povos alegres, né? Entendi. Então, e depois, nesse momento ainda, claro que existe uma transformação em Cuba de... O mundo está mudando, o mundo está cambiando sempre, né? Desde É que, verdade. desde que fizeram a primeira faísca de fogo lá na Ilha de Pedras, até hoje o mundo está Até cambiando. hoje. Então, Mas, Cuba é um museu ainda orgânico, com aqueles carros, aqueles prédios, é maravilhoso vivenciar isso. e qual seria a outra que você falou que seriam 4 viagens? 4 viagens. A outra é um lugar muito interessante que eu fui descobrir através do Guto, que é com quem eu faço Guto Oliveira, com quem eu faço o workshop, que é o estado do Piauí. A base é São Raimundo Nonato, são 7 dias de uma vivência profunda também. Nós gostamos dessa coisa de conexão com o povo, de estar junto ao Entendi. povo. Essa É. coisa não é muito turístico, fora a serra ali da Capivara, que é um lugar espetacular, maior concentração de pinturas rupestres, talvez, do planeta. E fora a paisagem, né, que é deslumbrante. Mas a grande questão, o Guto, por exemplo, ele há anos vem com uma ONG, que se chama Luz, levando água, criando cisterna para a água que vem da chuva, no período de chuva, ser armazenada nessas cisternas, porque depois, 6 meses depois, não tem chuva, não chove, né? Muito Então, bacana. esse é o trabalho da ONG, que ele é um dos mentores, e levar água para o povo do sertão piauense, em torno de São Raimundo Nonato. Ali. E ele Entendido. é muito estimado na região, por tudo isso que eles fazem, né? Então, quando nós chegamos lá com a proposta de, de fazer workshop, tivemos uma aceitação e um carinho imenso das pessoas, tem uma energia muito forte, assim. Nós todos se emocionamos quando vamos para a convivência com o sertanejo, com o povo. A gente percorre quilombos, percorre as casas, enfim, normais de outras comunidades, e é uma troca. E também, de certa forma, a gente leva uma rentabilidade, porque É o, verdade. o workshop que nós fazemos, a gente dá um retorno, né? Dá um retorno para as pessoas que participam, e cada um ganha seus dividendos aí. Isso é que é importante. Bom, antes de entrar propriamente na revista, é só para quem estiver vendo aqui saber, você também vende prints das suas fotos, não é isso? É só entrar no seu Sim, Instagram e contactar você diretamente. Olha, eu gostei da foto tal, como é que fazemos? Aí você explica tudo direitinho, não é isso? exatamente. Porque nós fotógrafos, vivemos de nossas... Primeira coisa que nós vivemos é dos nossos sonhos. É, Pelo menos eu acho que somos sonhadores. Mas não basta sonhar, né? Tem que ir atrás desses desejos e sonhos. E para realizar tudo isso, a gente precisa também de um certo recurso financeiro para é. poder viajar. Por exemplo, agora, ano passado, eu passei 45 dias na Patagônia. Fui com 2 amigos, um foi comigo, depois voltou de avião, e outro foi de avião e voltou comigo. Fizemos aí quase 14 mil quilômetros. Tu precisa de recursos financeiros para poder Pois é, viajar. Então, pois é. isso é viabilizado através de que forma? É viabilizado através dos workshops e através da venda de prints, né? Então, quem desejar comprar e, enfim, ajudar nos sonhos dos fotógrafos, que É, é só, para nós é só continuar se movendo o mundo afora, as isso. prints também estão aí para isso.
É só te contactar pelo seu Instagram. É aquela Exato. coisa, a pessoa vê o livro feito. Não, o cara foi ali na esquina, fotografou ali uns cavalinhos. Não, tem todo esse trabalho de anos e anos e anos, É. viagens, tudo tem um custo muito grande, né? Então as pessoas às vezes podem não ter essa noção. E tem que ter essa noção, tem que valorizar esse tipo de trabalho. Mas é isso. Deixa eu te contar um. Fala. Esse aqui é o segundo livro, né? É. O Isso, Tentos de Luz. vai ser lançado no terceiro, não é isso? O Tentos de Luz, por exemplo, agora em início de maio, bem início de maio, eu vou para Portugal. Vou levar 30 livros que ainda tem que a reserva, onde vai ser lançado lá também, num festival, vai ser lançado na cidade de Lisboa e na cidade de Avintes, que fica no lado da cidade do Porto, no festival chamado Instantes. Então, que é organizado pelo Pereira Lopes, um português fantástico, que, que sempre nos recebe muito bem. Lá em Lisboa, o Mário Ferreira, também um fotógrafo maravilhoso, que está organizando a minha ida para atravessar de volta o oceano para Portugal. E um detalhe importante aqui, Perna, desse livro, Hum. quando começamos um projeto fotográfico, nesse caso meu, da forma de ser gaúcho, do gaúcho, comecei pelo Pampa, depois o Pampa Rio Grandense. O primeiro livro é só do nosso Pampa aqui do Rio Grande do Sul, depois esse aqui já abrange os 3 países. Agora, meu próximo passo é sair do Pampa. O que é sair do Pampa? Mas continuar na temática gaúcho. Que o gaúcho, ele é um cara que foi formado, um personagem, um personagem não, um ser humano que foi formado lá por 1600 e alguma coisa, 1700 e tal. Tem que procurar mais essa informação exatamente, não sei dizer agora. Que ele é formado por várias influências, espanhóis, portugueses, açorianos, negros, índios. Essa é a essência do gaúcho. Era um homem que vagava o Pampa e um dia ele teve que se adequar ao meio da época e ir para as instâncias trabalhar também. Então, essa é resumo, sim, do resumo de tudo. Mas o gaúcho, esse modo de ser gaúcho, ele extrapola o Pampa, ele está lá no sul da Argentina, na Patagônia, ele está lá no sul do Chile, lá naquela região de Puerto Natales, onde está Torres del Paine, aquela região toda, e ele também está no sul e no Chaco, no Paraguai. Isso seria o Cone Sul da América do Sul. Então, esse é meu próximo passo. Tem 2 livros que estão em andamento, que é esse modo de ser gaúcho em todos os 5 países, que é o Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil, Chile. E também tem um outro livro que é bem especial que eu estou fazendo. Nas minhas pesquisas, posso estar enganado, e tomara que eu esteja enganado, não tem um livro falando sobre a presença, acredito, como disse, posso estar enganado e espero estar enganado, mas não encontrei esse livro. Se alguém encontrar, por favor, me conecte e me mostre esse livro, no ano de referência, eu adoraria ter esse livro, comprá-lo. Sobre a presença feminina no campo. A presença feminina no campo como sempre esteve e sempre vai estar, e trabalhando no cotidiano de uma estância, do cotidiano normal, como os outros peões trabalham. Entendido. Esse é um livro que eu quero contar essa presença, que é uma lacuna, eu acho, na documentação fotográfica, dentro desse panorama que eu te falei. Muito bacana. Para daqui 2 ou 3 anos. Espero ter É, essa habilidade. aos pouquinhos vai, você chega lá. Então, vamos agora compartilhar a revista para falar um pouquinho das fotos. Finalmente, só um instantinho aqui. Olha aí, já temos 35 minutos de fala. Agora vamos passar para a revista propriamente dita, Vamos lá. né? A Que é a EXT XT13, 13. que foi uma edição especial, voltada para fotojornalismo. Que olha só, Perna. Ah, EX13. E eu vi que tu é flamenguista e o 13 é o número do Zagallo, que é do Botafogo.
Exatamente, eu falo para todo mundo que o fato, a revista era 13, acabou, não tem muito o que falar, né? Mas o fato de ser 13 fotógrafos com 13 fotos foi uma homenagem ao Zagallo, É entendeu? mesmo? Eu brinco, não foi meio que não pensado, foi porque foi a 13, né? Se é a revista número 13, vamos fazer 13 fotógrafos, 13 fotos cada um. Só que aí depois pensamos, qual seria o motivo? Zagallo, vou homenagear o Zagallo. Pronto, está homenageado. Tá feito. E nem Então é bem justa isso. a homenagem, né? Hã? Bem justa a homenagem. Exatamente. Está conseguindo ver bem a revista aí? Eu acho que Sim. não ficou em tela cheia, não. Eu Não, não acho que. ficou, mas eu consigo ver bem. Tô com o meu laptop, Bom. não estou com o Então, celular, eu consigo ver bem. Não sei como é que estão isso. os demais amigos que estão Não, aí. tá dando para ver que as fotos estão grandes, né? E eu diria que Aham. quem quiser ver melhor, depois ó, entra no site da revista, né? E vê, ou até baixa o PDF da revista inteira, né? Vamos lá. Então, aqui temos a entrevista que eu fiz contigo, que eu transcrevi aqui ela para texto, né? E o título desse artigo é Entre o Olhar e o Tempo, né? Em que a gente conversa um pouco e eu coloquei aqui o fruto da nossa conversa do material que você me mandou, Aham. as perguntas que eu fiz. E com isso você mandou várias fotos, eu selecionei 13 fotos para constar da sua sessão, da sua parte da revista. E eu comecei com essa daqui. O que você pode falar a respeito dessa foto? Tinha essa foto é do ano passado. Ela foi feita na província de Buenos Aires, né? Província de Buenos Aires, e pegada ao Oceano Atlântico, na cidade de General Madariaga. Ele é um persona de campo. Inclusive, falei com esse amigo hoje, o nome dele é Mauro, e ele me contando que ele está se preparando para ir para a Espanha, agora em junho. E o que acontece? Os cavalos foram introduzidos na América, pela América Central, em torno de 1500, não vou dizer a data que eu não sei, 1490 e pouco, ou 1500, e, e ele vai ir para a cidade, que eu vou ler aqui, é da região de Rocio e Almonte, de onde vieram os cavalos espanhóis que foram introduzidos na América. Então ele está indo para lá esse ano para se conectar com essa história também, pela paixão que ele tem por cavalos, etc. e tal. Inclusive, eu falei com Entendido. o Mauro hoje. E É, foi uma foto que nós fizemos no cotidiano ali do campo, e eu gosto muito de usar primeiro plano, e o é, cavalo se comportou muito bem, me aceitou, eu fui chegando bem despacito, quando ele fala despacito, chega bem suave, bem manso, e entendido. usei Ba- o primeiro plano, uma Muito, grande angular, e aí saiu a foto. muito bacana. Vamos para a próxima. A próxima, essa aqui é uma foto que gera muito debate entre os fotógrafos. Como é que você fez essa foto? Ou seja, o pessoal aposta que foi uma saída de curral, que o novilho, ou coisa parecida, foi solto e você estava ali protegido, ou você não estava protegido. Me conta essa história. Vamos lá. Eu acho que os outros fotógrafos quase acertaram, é isso aí mesmo. Mas vamos lá. Isso aqui no encontro de amigos que, que existe na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, em Uruguaiana, se chama. E esse novilho, existe o brete é onde que o gado passa, tipo num. Tipo, deixa eu explicar isso aí. Ah, o brete, enfim. Ele passa e sai para campo afora. E eu tô no lado, abaixado com uma 70-200, eu acho. Ou não é, eu acho, ou uma 24-70, não me recordo qual que é a lente aí. E. Mas protegido. Sim, protegido, protegido. Isso aqui é Bem no importante. ladinho, assim, tipo assim, eu tô aqui, a coberta é isso aqui, tipo uma paralela, assim, sai no meio, e eu tô no lado, assim, agachado, e o gado sai, o novilho sai. É como se fosse um corredor para eles É passarem, um não é isso? corredor, é isso aí mesmo.
Ele sai e aí eu fiz o foco lá na frente, deixei fixo lá mais ou menos, porque onde mais ou menos imaginava que ele iria, e botei em modo manual para não, enfim, para o foco não ficar buscando outros elementos. E aí fui no disparador e devia ter feito umas 5, 6 fotos e essa acho que foi a melhor. Entendido. É só para o pessoal não tentar ficar no chão ali, deixando o bicho passar do lado, que é perigoso. Tem que ser uma coisa bem pensada sempre, não é isso? Claro, não, tem que ter cuidado, sem dúvida alguma, né? Porque o animal ele é imprevisível, né? Então ele pode sair para frente, 90% ele vai sair para frente, Isso aí. mas Nunca nunca se se sabe. sabe. Vamos para a próxima. Ah, essa é a capa do Essa é a seu capa. livro Tentos de Luz. Então, nem tem muito o que falar, que você já falou a beça. Só me diga onde é que é exatamente, que eu não lembro se você falou. Essa aí também é na cidade uruguaiana, ela é fronteira com a Argentina. No lado do Rio Grande do Sul, Brasil, uruguaiano, no outro lado, Passe de los Libres, Argentina, que ali é com a província de Corrientes. Entendido. Muito bacana. É a capa É do a capa do seu livro. último E livro. e a foto que originou também inspirou o nome do livro, Isso, Tentos de Luz. exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá. Ah, sim, aqui eu falo, aqui do lado tem um texto do lado que eu falo que você foi capa da edição 9. Eu tinha falado lá 10, você Ah, foi tá aí. edição 9. Que você foi capa e tem um artigo, uma entrevista até maior contigo, especificamente sobre você. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aqui nós temos, pode falar. Essa foto, ela também é de 2025. Ela foi feita durante, não me recordo, acho que é o mês de julho, talvez, agosto. Ele é um. Tu vê que tem uma cerca aqui no lado direito e tem uma cerca no lado esquerdo. Isso é um corredor de campo, como aqui, onde que são usados justamente para as tropas passarem, para não entrar num campo de um vizinho nem do outro. Então, esse é um espaço demarcado já por sempre, foi assim. E esse tropeiro chamado Elso, ele é um. Eu conheço desde 2013, quando eu trabalhava no jornal, ainda no Jornal Zero Hora, e fez uma reportagem sobre os tropeiros gaúchos, e ele foi o personagem dessa reportagem naquela época. Desde aquela época eu tenho amizade com ele constantemente. Quando eu vou para a fronteira, eu vou lá, quando possível, eu vou lá e eu encontro. Eu já acompanhei ele umas 5 ou 6 saídas, mas pela convivência, porque as fotos eu já tenho, essa aqui foi do ano passado, e como recentemente eu comprei um drone, essa foto foi com drone. E, e aí, para dar essa visão dessa amplitude do campo, né, dessa planura, que era a característica do Pampa, né, que é É, pastos abertos e, e a grama, gramínea, e aí está passando é, a tropa e seus. E aí é uma convivência, foi uma convivência de 5 dias, se não me engano, e, e 5 dias inteiro com eles, manhã, tarde e noite, dormindo no campo, enfim, toda uma convivência bem legal, porque muito bacana. o modo de ser dessa gente, o modo, e tu começa, quando tu vive com essas pessoas, tu começa a ver de outra forma a lida, o trabalho e o que essas pessoas passam enfim, para É verdade. fazer essa tradição gaúcha. Eu vou te perguntar agora, como se. Primeiro, não entendo realmente nada. Então, a gente vê os dois cachorrinhos na foto e a gente imagina aqueles cachorros que fazem, ajudam no pastoreio. Eles têm alguma função realmente ou estão só ali? Qual seria a função dos cachorros? Os cachorros têm uma função fundamental no campo, né? Todas, cachorro bem adestrado,
Ele trabalha muitas vezes por 2, 3 homens e ele ajuda a conduzir a tropa. Ele é um parceiro do gaúcho, né? Cavalo Então, e dificilmente vai ver um gaúcho, um peão de distância, sem o seu perro, que é o cachorro, né? E o seu cavalo. São figuras emblemáticas do campo. muito bacana. Agora, uma outra coisa, só para, eu acho que talvez a maioria tenha noção, ou talvez não, essa capa que eles estão usando é o poncho gaúcho, não é isso? Um poncho, esse é para uma capa de chuva, um poncho, porque é um dia de chuvisqueiro, dia inteiro, aquela chuvinha leve, e frio, né? Porque era inverno. Então, é uma peça que eles sempre levam. Mesmo no verão, eles levam essa peça junto, né? Chega a cair um aguaceiro, eles têm que se proteger. E Entendi. uma história bem interessante, Perna. Hum, Essa reportagem que em 2013, fui o repórter, né? E o motorista da equipe do jornal. E na primeira noite era outubro, então já era mais com calorzinho, assim, então uma temperatura muito agradável. Me recordo que o Elcio e seus tropeiros fazendo um assado de fogo de chão em Campo Aberto, uma noite super estrelada, super linda. Aí eles dormem cedo, lá pelas 9 horas, já tinham se recolhido. Escurece pelas 6 horas, 6h30, já tinham. E aí eu levei uma barraca e lá me acomodei. E lá pelas 11 horas caiu o tempo. Sabe? O céu estava estrelado, estava bonito, nada dizia que ia chover, e choveu. Choveu assim um aguaceiro que parecia que ia inundar toda aquela fronteira. entendido. É aquela chuva que vem de vento por um lado que você não vê, quando viu já foi. Já, e nessa região, o Rio Grande do Sul, é um dos locais que mais cai raios nessa parte aqui do hemisfério sul. E eu imaginei esses caras lá fora dormindo, eles dormem daí só com. Eles não dormem, eles ficam mais ou menos, eles ficam assim sentados, Sonolentos. sonolentos, com essa capa que é impermeável e o chapéu. E passam a noite inteira assim sentado, porque não tem como deitar, né? É uma coisa muito boa. Só quem vive essas coisas, acompanha, É, sabe, começa a é, entender o que é essa. é verdade. Bom, vamos lá para a próxima foto, então. Temos aqui duas fotos, na verdade. Vamos começar com a primeira delas, né? Da esquerda. Essa aí da esquerda é uma tropilha também, mas é uma festa super legal. Não é uma festa, na verdade, é um rodeio, pode chamar uma festa também, mas é um encontro, é um rodeio que é na cidade de São Antônio de Areco, que está a 100 quilômetros de Buenos Aires, na província de Buenos Aires. É a festa das tropilhas tabladas, que é um grande acontecimento para eles lá. Então, eu fui para lá para fotografar justamente esse encontro, e aí tu chega a ter mais de 60, 70 tropilhas, que se dá mais ou menos em torno de 800 a 900 cavalos, assim, num final de semana. E, e aí surgiu essa foto, e eu estava assim meio agachado, e esse cavalo veio à minha direção e cruzou as pernas dessa forma, assim, e aí tá. E foi um 2 ou 3 disparos, e essa aí se tornou para mim a melhor foto nesse contexto aí. Entendido. E a seguinte, E essa aqui à direita essa foto justamente é durante um dos workshops que a gente faz lá no Pampa, lá em Quaraí, na estância Santa Rita de Aral. Os gaúchos estavam voltando das suas vidas, né? A gente acompanha as vidas dos gaúchos, né? Esse acompanhar o vida do cotidiano desse lavoro, desse trabalho, e voltando, e
me fui para perto do cavalo que estava caminhando ao lado deles, e fiz esse primeiro plano, esse enquadramento, e saquei essa foto, e aí está ela. Muito bacana. Vamos então para a próxima, que já estamos chegando aqui, deixa eu me ver, 51 minutos. Não tem problema de horário, como eu te falei, mas Não, também a gente também ah, a pessoa depois acaba não aguentando ver tanta foto. Vamos lá. Agora, Perna, você está novamente, começando a duas semana, fotos. segunda-feira. É, duas fotos aqui e você contou para mim na entrevista, nas perguntas que eu fiz, você mandou um texto explicando que profissionais são esses, né? Toda fazenda deve Sim, ter alguém para consertar as cercas, né? exatamente. Tem duas formas de chamar esses profissionais: alambrador ou aramador. O arame do arame, aramador. E eles é uma comparsa de alambradores no Uruguai. Essa foto eu fiz em 2016, acho que no interior da cidade, do departamento de Salto. Eu fui, na verdade, para fotografar as comparsas. O que é uma comparsa? Comparsa é um grupo de pessoas que se unem para executar uma mesma tarefa. Aqui era uma comparsa de alambradores, que devia ter, acho, uns 5 ou 6 ali, fazendo essa função de fazer novas cercas ou reparar a cerca, né? É um ou outro. Entendido. E E do aí eu lado fui, na nós verdade, temos. Fala, Oi? fala, Não, pode falar. eu fui, na verdade, para fotografar época de esquila. Novembro, dezembro é época de esquila na região aqui da nossa região. Esquila de esquilar a orelha, e a qual eu fotografei, de fato. Mas tinha uma comparsa de alambradores na estância, e aí fiquei 2 dias com eles, acompanhando esse cotidiano, e tempo inteiro, para aproveitar bem. E Entendi. aí saiu essa foto aí. Muito bacana. Porque eu acho que é muito importante sempre ter, digamos, todos os profissionais envolvidos, né, da Ah, estância, né, junto com os sem dúvida. gaúchos. Agora, nós temos do lado um gaúcho com uma espécie. O que vem a ser exatamente o que ele está carregando? Ele é costela, uma paleta costela de ovelha. O que É, acontece? O que acontece é uma coisa bem interessante para as pessoas entenderem. Quando essas tropas vão para o campo e vão conduzir gado ou cavalos, hum, eles têm que comer também. E dos alimentos é a carne de ovelha. entendido. E aí eles levam as ovelhas vivas, e no decorrer da necessidade vão carneando essas ovelhas para se alimentar em fogo de chão e tal. E aí tinha um carneado, a ovelha, e aí o gaúcho tá aí com essa carne pendurada ali Muito no, interessante. no braço, e É, outro. é justamente isso que eu falo. Tem que ter esse tipo de foto, e eu escolho justamente as fotos que contem essa história, essas coisas, né? E você fotografa essas coisas, né? Isso é que é importante também. Bom, vamos lá para a próxima. Aqui são duas fotos, né? Bem diferentes completamente, né? Pode falar. Então lá, essa da esquerda no departamento de Payssandu, Uruguai. E uma coisa bem interessante, bem rápido de falar, ele é descendente de índios charruas. Índio charrua foi um povos indígenas, um dos povos indígenas que habitou o sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e parte ali da Argentina. E esse povo ele foi supostamente exterminado no Uruguai, e sobrou os descendentes, né, dos que sobreviveram nessas batalhas, que no decorrer dos anos foram
se adequando ao modo de ser do modo contemporâneo de ser, né? Porque eles tiveram que, em algum período, esconder essas origens para poderem sobreviver, né? É. Então, Isso é uma existe coisa realmente. existe um resgate de uns 30 anos para cá dos descendentes de charruas, e de um resgate assim feito com muita intensidade, porque recuperar sua identidade, né? Isso é importante. Porque não só você falou do Uruguai, né? Mas não só no Uruguai, mas o próprio Rio Grande do Sul exterminou muito indígena, povos originários, né? Inclusive no tempo do Império, né? Enfim, não é uma coisa que cabe É a uma gente falar longa aqui agora, conversa mas sobre isso. é uma história, é, Isso, vamos dizer assim, né? Mas sem faz dúvida. parte. Sim. Vamos para a próxima. Essa próxima são mulheres de campo. Isso aqui é numa lida de campo real, onde elas estão pegando um terneiro que saiu do brete, que ele vai ser marcado e castrado. E Muito ela bom. Tá tentando voltar. Parece que está voltando. voltou, Tá tentando voltar. Parece que está voltando. voltou, 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 voltou. voltou. Então, vamos falar sobre essas duas moças, porque na bolsa de apostas das suas fotos, o pessoal estava dizendo que era para. Estavam pegando para vacinar ou coisa parecida. Então, não foi vacinar, mas foi, digamos assim, alguma coisa próxima, né? Não, mas isso é um pacote todo, Tchê. É. Ele é marcado, castrado, tem a sinalização dele também nas orelhas. Ele usa tipo eles chamam de brinco, né? E também vacinado, tudo ao mesmo tempo. Mas existem várias formas de fazer isso. Uma é ele ser feito no brete, né? Eles chamam tronco, tudo. E a outra forma, que nós chamamos assim, de a forma mais tradicional de ser, que é pegar dessa forma e ele sai, ele é derrubado, imobilizado no chão, e é onde acontece todo esse processo de marcar, castrar, sinalizar e vacinar. Muito bom. É por isso que realmente faz diferença ter um fotógrafo que fotografa tudo e, ao mesmo tempo, a gente possa escolher as coisas que são importantes para a gente falar aqui, não ficar só falando, isso é um cavalo, isso é um cavalo, aquilo outro também é um cavalo. Não, a gente está falando coisas que fazem a diferença para a coisa, senão não tem graça, né? Vamos lá. O próximo aqui. Esse aí, ó, olha só. Esse da esquerda, essa foto, eu acho que eu devo ter feito em 2022 ou 23. 23 ou 24, acho. 23 ou 24. Ele é na série Taquarembó. Ela tá. É uma cidade que, quando tu chega na fronteira, quem está no Rio Grande do Sul, indo em direção a Santana do Livramento, que é a cidade que faz essa fronteira com o Ribeira, está a 100 quilômetros para dentro. E essa é uma grande e bacana história, que é um dos principais rodeios de tradição no Uruguai, e essa é a Festa de la Pátria Gaúcha. Fiesta de la Pátria Gaúcha. Assim é a pronúncia lá no Uruguai. Se nós pronunciar em português, Festa da Pátria Gaúcha. E é o tema do meu próximo livro, que está sendo lançado agora em março. Ele está na fase de pré-venda do livro, são R$ 160, já incluso o envio do livro. Então, Qual o nome do livro mesmo? o nome do livro é o nome do personagem, que é um tropeiro que se chama Fulgêncio. O nome do livro é Fulgêncio. Certo. Ele é um senhor que tropeou desde criança, ele está com 72 anos, se não me engano, continua tropeando e conduzindo cavalos pelo campo para os rodeios, para ser usado para os rodeios, para diversas funções. Então, a gente acompanha ele, já acompanhamos ele 4 viagens, 4 anos seguidos, sendo desde sua casa, uma casa no campo,
até percorrendo 100 quilômetros junto a ele e documentando todo esse cotidiano de sair de casa até essa festa, a Festa de la Pátria Gaúcha, em Taquarembó. E o livro Certo. está sendo lançado agora em março, e vai Muito, ser, inclusive nós vamos retornar, esse livro está sendo feito por mim, pelos dois fotógrafos chamados Dyson Flack e Douglas Fischer. Então muito bom. é uma parceria de 3 fotógrafos para fazer acontecer o livro, né? Então é mais um documento vamos deixar desse histórico, dessa forma de ser do gaúcho. Muito bom. E, novamente, quem quiser pode entrar em contato contigo pelo seu Instagram. É Exatamente, isso? lá tem todo como adquirir o livro e ter um registro desse gaúcho uruguaio que logo, logo, ele é um dos grandes tropeiros uruguaios e logo, logo vai parar até pelas condições, né, da idade, né, que já vão daqui a pouquinho, não vão mais permitir ele Entendi. fazer esses percursos ao longo do Certo. Pampa Uruguai. E esse rapaz aqui com isso é boina? É uma boina, sim, uma boina CE ele é esse foi também esse foi uma foto que eu fiz na Argentina, acho que em 2015, durante os festejos uma coisa bem legal que tem na Argentina, que no dia 11 de novembro tem a Festa de la Tradición, onde, na verdade, todos os países aqui que tem esse contexto da forma de ser gaúcho, eles sempre reverenciam as suas raízes. E lá na Argentina, dia 11 de novembro, a festa do Homem do Campo. E aí era um rodeio, estava por ali, eu saquei a foto dele, foi uma permissão visual. Olhei para ele e ele... Entendido. Muito bacana. Aquele, Vamos, aquele permisso que tu sabe que ele está permitindo, porque não precisa falar, é só o olhar já diz tudo. exatamente. Vamos lá, então, para a próxima foto. E essa é a última foto. Essa é a última foto. Essa é uma senhora que deve ter uns 92, 93 anos. Ela é uma senhora de campo, descendente de índios, com negros, e mulher típica dessa cruza, dessa miscigenação que existe muito em particular, em todo o Brasil, né? Existe uma miscigenação É, maravilhosa, que bom que existe, e ela tu vê os traços dela bem indígena, mas também vê os seus traços afrodescendentes, então isso deixa uma particularidade imensa, e ela estava pro lado de dentro da, da cozinha, alguma coisa parecida, da estância, e aí do lado de fora vi ela ali na janela e saquei essa foto que dá um contexto do olhar dela, mas também tem um reflexo da mangueira que está no externo, assim, então une a personagem com o contexto da estância. E, enfim, eu gosto muito dessa foto, foi uma vivência de muito carinho e ouvindo essas histórias, né? Essas pessoas têm uma riqueza imensa de oralidade, né? De contar as suas vivências, a sua vida, e muitos causos, né? Como nós chamamos assim, os causos da vida, e com muita riqueza nos detalhes, assim, de explanar os seus acontecimentos. Então foi super legal ter entendido. convivido com ela. Entendido. Eu escolhi ela para para estar Última. na revista, né? E para ser a última, porque eu valorizo muito essa coisa de indígena. Eu sou descendente de indígena também, Ah, pode até não legal. parecer, né?
Mas, porque no Brasil todo mundo é branco, todo mundo que não é negro nem indígena é branco, né? Então, mas não é bem assim, né? Não é bem E assim. a gente vê bem que é descendente de povos originários, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente, E exatamente. eu quis fazer uma homenagem também a todos esses descendentes indígenas que estão pelo Brasil todo. Então é Que isso. bom, Perna, que bom que tu tem essa É, percepção, que ele colocou essa foto justamente porque é uma foto que eu gosto muito e tem alguns personagens que tu fotografa no decorrer das andanças que uns marcam mais que outros, e essa senhora ter conhecido, ter tido a oportunidade de ouvir suas histórias foi muito legal. muito bacana. Bom, são 1 hora e 7 minutos de gravação. A gente tinha conversado antes que ia dar entre 30 minutos e 1 hora no máximo. Eu já estaria feliz com 40 Estendemos. minutos, 50 minutos, mas excedemos muito bem excedidos, diga-se de passagem, né? Mas não devemos prolongar, senão ninguém consegue assistir inteiro, né? Eu acho que está de bom tamanho. E eu espero ter você aqui numa edição futura da XT falando já com o livro impresso, o próximo, né? De repente, aí futuramente, uma outra oportunidade ainda com o livro de Mulheres do Pampa. Né? E aos pouquinhos a gente vai crescendo, solidificando esse trabalho seu e mostrando ele aqui. Não é E isso? assim, um ótimo, Perna. Muito obrigado pelo espaço aí que a EXT proporciona a nós fotógrafos. Eu acho que cada espaço que existe, ele tem que ser louvado, porque sabemos que ele é uma doação particular de cada pessoa para fazer a fotografia acontecer. Então, que a XT tenha um bom caminho aí pela frente e que possamos daqui 2, 3 anos, quem sabe, retornarmos para falarmos desses próximos livros e quem sabe comemorar aí não só 13 anos, talvez os 50 anos da XT, 50 edições da XT e assim por diante. Vamos ver, vamos ver. Eu pretendo fazer trimestralmente, chegou bimestral, trimestral, e eu pretendo voltar pelo menos ao trimestral, entre trimestral e semestral. Mínimo isso, ter pelo menos de quatro, de três de quatro de 2 a 4 por ano, pelo menos isso daí. Senão fica, digamos assim, muito pouco se for menos do que se for uma por ano. Mas é isso. Claro. Fica Buenas. um grande abraço para você e qualquer coisa, você sabe que pode contar com a gente e é só mandar um recado aí, tá bom? Beleza, Perna? Um abração, tia, e uma boa semana, tia, que Para está você começando. também. Vou Valeu. desligar agora. Um grande abraço. Ótimo. Abraço para todos.